temos espaço para viver. Os quase ervados provêm do mineral? E que o faz? Quase ervados. Coacervados, as moléculas que eu falei. Provém do mineral? E o que o faz crescer? Que material é esse? Temos que consultar a biologia. Eu sugiro aos interessados ler a biologia. Eu não vou dizer tudo que eu sei, porque não dá tempo. E isso a gente estuda com os alunos ao longo dos meses. De repente as pessoas querem aprender tudo na palestra espírita. Um livrinho de biologia ajuda. Sugiro que alguém pegue um livro de biologia, estude, leia, vai aprender não só sobre o coacervado, mas sobre muitas outras coisas. É a minha sugestão. Não vou mexer mais nisso. Aqui, esta mulher pessoal tem uma palestra. Falou que quem ama não tem doenças. Raul, eu amo tanto as pessoas, os seres vivos, vivo mesmo encantada, mas já disse várias vezes, explique-me isso. E as malformações genéticas e as doenças hereditárias? Vejamos, gente, isso tudo é muito subjetivo, porque a pessoa me diz que ama, mas eu não a conheço. Será que ama mesmo ou deseja? Ou tem apego, sentimento de posse? Amor é uma virtude divina. Será que a gente ama mesmo? Eu ouço tantas vezes as pessoas dizendo: eu amo tanto ao meu marido desde que ele não me aborreça. Então não amo. Se tem condição, já não é amor. Eu amo tanto a minha mulher, mas eu não gosto que ela, então não amo. Então é muito importante que às vezes a gente pare e ponha a cabeça no trilho do bom senso. Sem dúvida, numa condição como a nossa, de mundo de provas e expiações, o que a gente chama de amor quase sempre é desejo de posse. Porque nosso amor está marcado pela prova e expiação. Por isso que a gente está aqui. A gente não sabe amar. A gente tem ciúme, a gente se apega, a gente se sente dono. Para que eu não tenha doenças, é preciso que eu não volte a captar os frutos dos reinos inferiores. Não é preciso fazer muito esforço para explicar por que a gente adoece na Terra. Primeiro que eu trouxe um monte de problemas do meu passado. E não é por meia dúzia de anos que eu digo que eu amo a fulano, a beltrano, ciclano, que aí Deus fica com peninha de mim e me faz ser melhor que todo mundo. Vamos ter maturidade. O nosso amor na Terra, ele está contaminado pela nossa inferioridade. Ninguém ama esse amor crístico, a não ser Jesus Cristo que esteve à Terra. E Joana de Ângeles nos diz que depois de Jesus, a maior expressão de amor que o mundo conheceu foi Francisco de Assis. Agora nós todos nos amamos mais ou menos como a gente se ama. Eu amo enquanto a pessoa me agrada, amanhã não me agrada, eu já não amo tanto. Eu gostava muito de fulano, mas hoje nosso amor tem sido assim, meio atrapalhado. Então, para a pessoa que me diz que ama tudo e todos, aí já é uma questão de análise que não pode ser tomada em termos absolutos. Não posso crer. Ou Jesus Cristo mentiu para nós. Pedro nos disse que o amor cobre multidão de pecados. Aí eu vou dizer a ele que em Portugal tem alguém que desmente ele, que ama tanto e tem um monte de problemas. Claro que tanto Pedro estava se referindo a um amor de alto nível, quanto o autor deste livro. Eu citei um livro editado em português, Quem Ama Não Adoece, escrito por um médico brasileiro. Muito interessante, muito bonito o livro. E ele dá os indícios, as indicações de por que é que quem ama não adoece. Não me recordo agora o nome do médico, mas é um médico muito conhecido no Nordeste do Brasil e que escreveu este livro com esse título, Quem Ama Não Adoece. É este exatamente o título do livro. Então, naturalmente, respeitando a pessoa que afirma amar tanto, mas nós temos que convir que o nosso amor não é esse amor a que se refere Simão Pedro, capaz de superar a multidão dos pecados. Gandhi também mordeu essa isca e disse assim: se um único homem alcançar a mais alta expressão do amor, isso será suficiente para neutralizar-se o ódio de milhões. Foi Gandhi que disse. A mais alta expressão de amor, logo não é um amor qualquer.
Ah, eu amo todo mundo. Não, ninguém ama todo mundo. A gente diz isso. Mas ninguém ama todo mundo. Temos que convir que ninguém ama todo mundo. As nossas expressões de amor, falei há pouco com os senhores na parte da manhã, que a gente diz que ama fulano, beltrano, mas as dimensões de amor são diferentes. Eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, ao esposo, ao amigo. A gente diz isso, eu amo, por falta de outra palavra. Mas a gente não ama todo mundo igual. E o nosso sentimento de amor não é esse amor crístico, límpido, descomprometido de interesses. Na terra ainda não. Então vamos ter esse bom senso de não nos julgarmos tão anjos e Deus está fazendo injustiça conosco. Eu amo tanto e sofro. É porque merece. Pode-se ser espírita sem ser cristão? E o termo espírita cristão, o facto de ser espírita não pressupõe ser cristão? Olha, é meio complicado a gente dizer que é espírita sem ser cristão, uma vez que o espiritismo é uma doutrina apoiada no cristianismo. Ocorre algo interessante. Às vezes nós dizemos que somos espíritas cristãos. Encontramos isso mesmo em livros mediúnicos. Mas o mais ideal seria que a gente fosse cristão espírita. Porque antes a gente é cristão. Depois é que a gente é espírita. O espiritismo é a interpretação do Cristo. A interpretação das lições do Cristo. Primeiro nós somos cristãos. Depois a gente é espírita. Então nós temos cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos protestantes, cristãos umbandistas, cristãos espíritas. A base de todos esses é o Evangelho de Cristo. Mas a forma de interpretação é que varia de um contexto para outro contexto. Mas se a gente disser que é espírita cristão, também isso não tira pedaço. Porque também não deixa de ser verdade. Allan Kardec colocou no livro dos médiuns, na parte das comunicações espíritas, uma mensagem de Platão. E o espírito Platão diz assim: palavras, guerras de palavras. Nós adoramos discutir sexo dos anjos. Adoramos discutir palavras. Adoramos. Mas eu falei também hoje aos senhores que a letra mata. Quando a gente começa a discutir se é espírita cristão, se é cristão espírita, nós deixamos de ser cristãos. O mais importante não é discutir a ordem da palavra, ou a ordem que as palavras devam vir, é o nosso comportamento. Se é cristão ou se é espírita, isso aqui é importante. Como é que se diz? Bobagem. A gente nem precisa dizer. É só viver. Muitas vezes nós nos vestimos com rótulos de coisas que a gente não é. Então dizer é secundário. Quantas vezes nos dissemos cristãos e fizemos a Inquisição, as Guerras Santas, o Tribunal do Santo Ofício? Será que isso é do Cristo mesmo? Mas a gente se dizia cristão. Então vejamos que não é a palavra que nos define. É a gente que define as palavras. Como Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita é o que luta contra as suas imperfeições morais, é o que faz esforços por dominar as suas más inclinações. Ele não disse que é aquele que leva o rótulo de espírita cristão ou de cristão espírita. Ele colocou a coisa em nível comportamental. Por isso, vamos deixar em segundo plano as brigas por palavras, sexo dos anjos. A gente adora as superficialidades e vai esquecendo as profundidades. É só ter cuidado de vivenciar mais do que se definir.
Gostaria que respondesse segundo a doutrina ou a sua opinião pessoal, porque existimos. Porque vontade de existir. Como é que Porque existimos. Gostaria que respondesse segundo a doutrina ou na opinião pessoal, porque existimos. Porque vontade de existir. Vejamos, gente, eu precisaria conversar com o Criador. Porque ele que é que sabe. Por que nós existimos? Allan Kardec, quando fazia perguntas similares, o Espírito de Verdade respondia: como ousas desejar pedir satisfações ao Criador? Eu iria por esse caminho. Eu vou saber por que a gente existe. Não é que essa resposta não exista, é que ainda o nosso juízo não consegue captá-la. Não consigo. Na medida em que nós evoluímos, é que nós vamos entendendo melhor a Deus. Allan Kardec perguntou isso no Livro dos Espíritos, pergunta número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E o Espírito de Verdade respondeu: não, ponto e vírgula. Falta-lhe para isso o sentido. E Jesus Cristo estabelece no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os que têm puro coração, porque esses verão a Deus. Logo, para que eu tenha esse entendimento que a pergunta suscita, precisaria que eu tivesse puro coração. Que eu já tivesse alcançado esse sentido que me permitiria compreender a natureza íntima de Deus. Penso, no entanto, com toda a licença, que nós temos tantas coisas importantes para fazer, do que eu saber por que é que nós existimos. O que Jesus Cristo nos diz é: sede perfeitos, quão perfeito é nosso Pai Celestial. Ele também não disse por que é que nós existimos, mas disse que a gente caminha, porque vai chegar um dia, quando eu tiver puro o íntimo, quando eu tiver alcançado o sentido próprio da pureza íntima, aí eu entenderei tudo isto. Não tenhamos pressa. Não queremos passar a carroça na frente dos burros. Não temos condição de entender. É por isso que há tanta gente enganada no mundo. Porque aparece um espertalhão e começa a dar respostas da sua cabeça. E daqui a pouco está um bando de gados seguindo ele e repetindo a mesma asnice. Há coisas que a gente pode e deve saber e buscar. Há coisas que a gente tem que esperar crescer para entender. Imaginemos se uma criança pergunte ao pai que é médico: pai, como é que funciona o fígado? Como é que esse pai vai explicar para esse menino como é que funciona o fígado? Ele vai dizer: meu filho, espera mais um pouquinho. Quando você terminar a primeira série, papai conversa com você sobre isto. Ele vai dizer qualquer coisa sobre o fígado, sem entrar no funcionamento do fígado, porque o menino não vai entender. Não é porque o pai seja mau ou porque o menino seja burro. É porque ele ainda está num nível que não alcança. Só isto. Não é que a gente não possa nunca saber. É que neste exato momento nós não temos bytes capazes na nossa CPU, que nos permita decodificar as razões que levaram o Criador do universo a nos criar. Aí seria um lance de mágica muito grande que eu teria que fazer. Peço licença por frustrar a pessoa que perguntou e não poder responder nem à luz do Espiritismo, por que Deus nos criou, por que nós existimos, e nem minha opinião pessoal, porque a minha opinião costuma se ajustar às ideias espíritas. Mas nesse particular, nunca pensei sobre isto.
Eu quero que Deus me dê a oportunidade de eu viver o bem, crescer e gradativamente eu ir trabalhando o despertar de minha intimidade, de minha consciência, ganhando essa pureza de coração que demora, que dá trabalho para a gente conquistar. Há tanto para se fazer que neste momento, no mínimo, é sem sentido eu querer entender a mente de Deus. Complica, hein? Gostava, se possível, que nos falasse um pouco mais algo sobre as patologias morais, estados depressivos, esquizofrenia, etc. Sentimentos e pensamentos desajustados. À luz da doutrina espírita, qual a melhor conduta, a mais aconselhável, ainda que com medicação, se necessário. Vamos combinar um outro seminário no próximo ano, se Deus quiser. Que aí a gente traz de Valdo Franco, faz um carnaval psiquiátrico aí. Em 5 minutos é impossível responder a tantos detalhamentos assim. Uma coisa simples. O que significa, no encontro espírita, haver uma pessoa que sente um intenso cheiro a perfume de rosas? Que bom! Que a pessoa sente perfume de rosas. Se não for alguém usando perfume de rosas ao seu lado, pode ser uma captação do além. Mas antes, o bom senso nos manda sair cheirando as pessoas para ver. Claro, numa sala cheia de gente, eu sinto um perfume qualquer, alguém deve estar com esse perfume. Primeira lógica, o espiritista não é crédulo. Primeiro tem que admitir, deve ter alguém com esse perfume. Passou por mim aqui. E o perfume viaja no ar, né? O perfume contamina o ar e vai viajando. E de repente eu estou nesse campo e sinto um perfumezinho. É a irmã Sheila que está aqui. Não. Foi a irmã Matilde que passou por ali. Tinha se tomado um bom perfume e sair de casa. Bom senso e água fluidificada não fazem mal. O espírito Erasto nos diz no livro dos médiuns que é melhor a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Às vezes eu fico intrigado com os espíritas que qualquer coisa eles se arrepiam. São facilmente enganados. Nós temos que andar de olhos abertos, gente. Eu vejo espírita qualquer coisa, ele já fecha os olhos, ele já respira fundo, ele já prende. Eu digo, o que é isso? Há pessoas que põem a mão em mim e tremem. Eu sei que eu dou choque. Há outro que me diz, eu vou roubar seu fluido, vou lhe sugar. Eu digo, se morrer envenenado, me cura. O espiritismo nos faz pessoas lúcidas, e não pessoas tolas, assim, ingênuas. Eu convivi muitos anos com Chico Xavier, eu ia muito ao Uberaba, privei de sua casa, ele me convidava, e muitas vezes, não uma, muitas vezes, a gente percebia os aromas espirituais que o Chico produzia com a sua mediunidade e efeitos físicos, porque ele sentado no mesmo lugar, a gente do lado dele, ora vinha perfume de éter, perfume de rosa, perfume de flor, perfume de quê, perfume de lá, ia mudando, e ele sentado ali, e ele transpirava, e ele ficava incomodado, porque ele sabia que as pessoas estavam percebendo e comentando. Várias vezes o vi entrando para a intimidade de sua casa e botando perfume comum, perfume de vidro, de frasco. Quanto mais perfume dele ele punha, mais o perfume espiritual se apresentava. Porque ele punha perfume desse ou daquele, e quando ele chegava na sala, o éter brotava, e não tinha se jogado o éter em cima. Rosas. Numa das reuniões que pude participar com o Chico Xavier, a única que fui, a última que fui em sua casa, ele me chamara para o culto que ele iria fazer com alguns amigos íntimos. E eu achei que os amigos íntimos de Chico fossem poucos. Eu era muito jovem. E quando cheguei com o amigo que me levou à sua casa, quando cheguei à porta, já havia 2 ônibus especiais parados. Eu já me assustei. Falei, como ele tem amigos íntimos? Fora os carros parados, a sala da casa dele estava lotada.
mais uma salinha ao lado, e cheguei, o meu lugar estava assinalado. Ele sempre me tratou com muito carinho, com muita atenção, me incentivando naturalmente, incentivando ao moço, naquela época, a continuar no trabalho. Então essa deferência dele era para me incentivar, nada de especial na minha pessoa. Mas ele viu o trabalhador, a experiência que eu podia angariar, e de fato angariei. E o Chico então abriu a reunião. O seu companheiro, seu Iker Batista, fez a prece, leu a mensagem inicial do Evangelho segundo o Espiritismo e nos pediu, a mim e mais 4 ou 5 pessoas em torno da mesa, para irmos fazendo os comentários, nos revezando nos comentários enquanto o Chico psicografava. E ele foi psicografando. E a sala foi sendo tomada por um odor de rosas, já que o tema da tarde foi rosa. Pareciam que eram rosas vivas, frescas, que alguém amassava nas mãos. Nossas roupas ficaram impregnadas de cheiro de rosa. E sobre a mesa, ao lado do lugar onde o Chico psicografava, havia um jarro de água transparente para fluidificar para os circunstantes ao final. E eu comecei a ver que na borda do jarro transparente juntava-se uma substância amarela como se fosse mel de abelha e escorria para o fundo. Brotava mais e escorria para o fundo. Era efeitos físicos. Os espíritos produzindo aquilo diante dos olhos da gente. E eu, de olhos abertos, vendo aquilo acontecer. E o cheiro de rosas. Quando terminaram os comentários, coincidindo com o final da psicografia de Chico, ele pediu ao seu filho adotivo que apanhasse uma colher de pau para mexer aquele conteúdo que estava no fundo do frasco, e a água ficou totalmente leitosa. Aquele produto deu à água uma coloração leitosa. Distribuído nos copinhos, era sabor a rosa. Parecia que ele estava tomando um remédio à base de rosas. E o Chico dizia: é a nossa irmã Sheila que nos trouxe remédio hoje. E nós saímos impregnados de rosa. Parecia que a gente tinha se banhado com rosa do culto do Chico Xavier. Então nós começamos a pensar que isto é uma faculdade de efeitos físicos gritante. Estava no Rio de Janeiro em dada ocasião e fui convidado por uma companheira que morava em Copacabana para ir ao culto em seu apartamento, já que Divaldo Franco estaria lá. Sempre que Divaldo ia fazer seu giro de palestra no Rio de Janeiro, destinava um dia da semana para ir à casa dela fazer o evangelho com alguns amigos dele, alguns amigos pessoais. E então ela me telefonou e me convidou para ir. Atravessei a Baía de Guanabara, fui para Copacabana para encontrar meu amigo Divaldo. Lá durante o culto, Divaldo pediu que eu fizesse o comentário do evangelho. E quando eu estava fazendo o comentário do evangelho, a sala foi tomada por um odor a éter, mas um éter perfumado, que foi tomando conta do ambiente. Divaldo fotografando e eu fazendo comentário, aquilo ardia nos olhos. A gente lacrimejava sem estar chorando. Terminou o culto. Na hora da prece, desapareceu o cheiro de éter como se por encanto, e a sala foi invadida por um cheiro de rosas. Ao cabo de tudo aquilo, a dona da casa veio nos servir uns pedaços de bolos, as garrafas de café que já estavam prontas foram abertas para que a gente se servisse. O café estava insuportável, com cheiro de rosa, com gosto de rosa. Quem é que toma café com gosto de rosa?
mas a gente tomava porque sabia que era do mundo espiritual. A garrafa térmica lacrada, fechada, foi impregnada, mostrando o que a gente aprende na Gênesis: os fluidos são penetrantes, nada impede a passagem dos fluidos. A garrafa térmica tem 3 paredes: a parede de fora, a embalagem, e as paredes duplas, para que ela seja térmica, paredes espelhadas. O fluido atravessou aquilo e impregnou o café. Os pedaços de bolo pareciam bolo feito com água de rosa ou com leite de rosa. Eram rosas só. E todo mundo comia com felicidade, porque sabia que eram coisas do mundo espiritual. Aprendi a conviver com esses médiuns que produziam efeitos físicos. Júlio César Grande Ribeiro, já desencarnado, também Julinho, como era chamado no Espírito Santo, um dos estados brasileiros, era médium de efeitos físicos. Através de sua faculdade, o espírito Sheila se manifestava, se materializava e vinha com seu lencinho cheirando a rosa e passando na testa da gente, e a gente ficava com aquele cheiro, mesmo tomando banho, o cheiro da rosa da Sheila não desaparecia de nossa terra. Então aprendi a lidar com o cheiro de rosas produzido pelos espíritos, que hoje, quando eu sinto qualquer cheiro de rosa, eu imagino que seja alguém usando perfume de rosa, porque é tão diferente, é tão especial, que nada se confunde. De modo que às vezes eu vejo companheiros que têm uma tormenta por sentir cheirinho. Eles vivem atrás do cheirinho. Eu, pessoalmente, gosto de usar perfumes. Às vezes a pessoa me abraça: ai, que perfume, é o que eu uso, gente. A pessoa já pensa que é o Camilo jogando perfume. Não, é que eu compro caro os perfumes. Então, temos que ter essa lucidez, esse bom senso. É melhor que seja espiritual e a gente não acredite, do que ficar achando que todo cheirinho que a gente sente já é do mundo espiritual, porque a gente fica infantil demais. Os espíritas temos que ser pessoas lúcidas, de bom senso. Não perdemos nada por duvidar, até entender. Proposta de Allan Kardec. Enquanto a gente não entender, não aceite, senão a gente fica fanático. Se eu acredito numa coisa que eu não entendo, eu me fanatizo. Eu viro fundamentalista. Para que a nossa fé seja inabalável, diz-nos Allan Kardec, ela tem que encarar a razão. Tem que ser uma fé racional. Então a nossa crença tem que ser racional. Se eu sentir um cheirinho, a priori, deve ser alguém à minha volta usando. Pronto, acabou. Tranquilizamos a alma. Senão a gente fica procurando. De onde é que vem o cheiro? E se atormenta. E as entidades sombrias tiram partido de nós. Eu começo a sentir esse cheiro dentro de casa, no meio da rua. E pessoas que me dizem: eu sinto cheiro de podre. Aí pior, melhor sentir de rosa. Mas tem cheiro de tudo, que a pessoa põe aquilo na cabeça. E a gente pode produzir isto com a mente. E aí complicou. Para concluir, como podem os espíritos influenciar ou condicionar as nossas vidas? Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Allan Kardec pergunta se eles podem penetrar nossos pensamentos e atos. E a resposta é que sim. Eles interferem em nossos pensamentos e atos, a tal ponto que comumente são eles que nos dirigem. Como é que eles penetram? Porque eles conhecem nossos pensamentos. Quando nós pensamos, criamos no campo de aura à nossa volta, tridimensional, né? Esférico, as imagens do que nós estamos pensando. Parece que ninguém está sabendo, mas o mundo espiritual todo está vendo. É como se fosse uma tela cinematográfica, onde a câmera mental projetasse sobre essa tela esférica os nossos pensamentos. Eles têm toda a dimensão do que nós estamos pensando. Daí, quando a gente está pensando bobagens,
as entidades tolas, infelicitadoras, tiram partido. Se a gente estiver depressiva, elas aumentam a depressão. Se a gente estiver com ideia de suicídio, elas aumentam a ideia e a vontade, porque elas estão vendo que já está fácil mexer naquilo. As entidades usam o que a gente está mostrando. Nenhum espírito inventa pensamento para nós. Eles usam o que a gente já tem. Eles mexem nos nossos refólhos, porque eles veem. Nosso pensamento é força e se projeta nesse campo que nos circunda. Se estamos pensando coisas boas, os benfeitores projetam seu reforço. O que o espírito André Luiz chama de ondas mentais. Quando nós pensamos em amor, nós alimentamos a onda mental de amor que está no espaço. E quando nos ligamos a essa onda de amor nos responde, mandando-nos de volta amor. Quanto mais a gente ama, mais amor sente, porque nós fortalecemos a onda de amor e essa onda de amor nos responde. A toda a ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas de sentido oposto. Quando nós odiamos, acontece coisa similar. Alimentamos as faixas de ódio que se espalham no espaço. E essas faixas de ódio nos retroalimentam. Quanto mais ódio a gente tem, mais ódio a gente sente. Porque é retroalimentado. A gente recebe o retorno a cada um segundo suas obras. Então é por causa desse mecanismo de nós projetarmos o que pensamos que as entidades nos conhecem. E nós chegamos diante de um médium vidente. Se ele quiser, ele vai nos dizendo: não faça isso, não pense assim, cuidado com a vida, olha lá o que está querendo fazer. E como é que ele sabe? Ele está vendo o nosso campo áurico, o nosso pensamento refletido ali. E cada médium vê de acordo com a sua potência mediúnica. Não são todos que veem igualmente, não são todos que veem a mesma coisa. Eles vão registrando de acordo com o seu poder. Em cima dessa questão, permito-me narrar um episódio que eu vivenciei muito interessante com Chico Xavier de Divaldo, nesse campo da vidência. Porque em 1981, Divaldo Franco recebeu um título de cidadania na cidade de Uberaba. Isso numa sexta-feira. E na tarde do sábado, quando Chico ia fazer a sua distribuição num lugar chamado a Vila dos Pássaros Pretos, debaixo do abacateiro, famoso abacateiro, então Divaldo foi para lá, nós fomos para lá, e o Chico fazia ali um culto, uma leitura, um comentário com os amigos presentes, para aquele povo do lugar. E naquela tarde, pela presença de Divaldo Franco, Chico pediu a ele que fizesse o comentário da tarde. E em função da lição que caíra no Evangelho, Divaldo discorreu sobre a história de Igolan, de um jovem deficiente que viveu em Paris, cuja irmã Marie se prostituiu, órfã que ficou de pais, para poder tratar do irmão. Na sua ignorância, ela achou que tinha que se prostituir para cuidar do irmão. E a vida foi seguindo, e Divaldo narrou aquilo tudo com essa riqueza de detalhe que ele gosta de ter, até que um bando de jovens malfeitores de Paris agarrou Igolan na rua numa noite de Natal e espancou o moço deficiente até matá-lo. E o abade mandou buscar o corpo de Igolan para a Catedral de Notre-Dame. E na noite de Natal, a urna no centro da catedral, e o bispo fazendo uma exortação, dizendo que o Senhor perguntaria dele. E ele responderia: Senhor, o rebanho que tu me deste não era de ovelhas, era de lobos, Senhor.
E a história vai embora comovente. E Divaldo termina o comentário, a sua palestra, e Chico quieto, prestando atenção. Na hora que todos se cumprimentavam para ir embora, para voltar de noite para a sessão, Chico pergunta a Divaldo: Divaldo, meu filho, e o que é que foi feito de Marie? E Divaldo diz: Chico, não sei, o livro não diz. E Chico saiu quieto. Ele ficou impressionado, ficou apiedado de Marie. No dia seguinte, era domingo, havia sessão para despedida. Tinha que abraçar o Chico, autografar livro. E lá estava o Divaldo, estávamos juntos. E o Chico pegou na mão de Divaldo: Divaldo, você não queira saber. Eu não me conformei de não saber o destino de Marie. Eu pedi a Emanuel, que a história é verídica, e ele me levou para saber do passado de Marie, e aconteceu isso, e se contou para o Divaldo o que tinha acontecido com Marie, o que o autor do livro não contava, ou que o Divaldo não se lembrava do autor do livro ter contado. O Chico então lhe narrou com riqueza de detalhes, e eu fiquei pensando comigo: meu Deus, vai ser médium assim na Conchinchina. Uma coisa que ele ouviu, ele entrou na sintonia e foi buscar no espaço. Que isso foi no século XIX. O que tinha acontecido com uma das personagens. Então é tão bonito a gente encontrar no Espiritismo essas coisas, essas respostas, belezas, sem necessidade de acreditar em tudo. É melhor rejeitar 10 verdades do que engolir uma mentira. Dessa forma, meus queridos irmãos, os espíritos penetram nossos pensamentos e atos. E se antes nós podíamos dizer: diga-me com quem andas e te direi quem és, hoje, sem dúvida, os benfeitores nos falam: dize-me quem és e te direi com quem andas. Porque de acordo com a nossa maneira de ser e de viver, escolhemos, ainda que inconscientemente, os nossos acompanhantes espirituais, que de ordinário nos dirigem à vida, porque nos inspiram, nos instigam, nos induzem. Comumente são eles que nos dirigem. E quando pensamos nessa doutrina tão formosa como é o Espiritismo, nas bênçãos que ele nos dá, para que juntos cresçamos, para que vamos gradativamente apagando as sujidades da alma, transformando nossas vidas pouco a pouco, mas persistentemente, tratando de nos conhecer melhor a cada dia, de amadurecer nossa consciência, despertar-nos para a grande luz. Nós então iremos compreendendo que estamos na Terra para crescer. Nosso destino é a felicidade, o grande encontro com Deus, que pulsará em nós, como um dia disse Jesus: já não sou eu, é o Pai que vibra em mim. Eu e o Pai somos um. Mais tarde é Paulo que afirmará: não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Vejamos, não era Jesus que vive em mim, era o Cristo, era a mensagem, era a proposta, era o ideal crístico que vivia nele. Um dia nós todos poderemos dizê-lo, um dia nós todos poderemos repetir como é importante sentir que o nosso Pai nos ama, sentir que Deus de fato é amor, como disse João o Evangelista nos textos que deixou para o mundo. E porque Deus é amor, cabe-nos espiritualmente genuflexos agradecer a Ele pela honra de estarmos na terra, pela vida que temos no mundo, pelas lutas que enfrentamos aqui para amadurecermos, para irmos subindo do instinto à razão, sem que nos percamos por essas estradas de lutas do mundo.
e porque queremos tanto nos aproximar de Deus, está limpando a nossa alma, para que possamos vê-lo um dia, como disse Jesus que aconteceria, que acontecerá. Nós então nos demos as mãos fraternalmente, ouçamos-nos uns aos outros, confessando-nos intimamente, e cantemos a nossa mais sentida emoção, dirigindo-a ao nosso Pai Criador, falando-lhe, como se nos achegássemos aos seus ouvidos cósmicos: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem nesse mundo de dores, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permite, porém, que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se encontram distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distanciado ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, da verdade, a igreja da revelação imortal, a igreja da justiça, da equidade, da beleza, da bondade, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que nele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, senhores.